Bom, então vamos lá, boa tarde, galera. Hoje correção de mais um simulado. Nós estamos aqui na questão número 1. Se você está em casa, está fazendo esse curso agora, faça primeiro o simulado e depois volte aqui para correção. Partiu? Vamos lá então, galera. Foi muito bem aqui no presencial, hein? Então, em setembro de 2019, durante a audiência de um caso que envolvia apenas pedido de adicional de insalubridade, o juiz do trabalho determinou a realização de perícia e que a reclamada antecipasse os honorários periciais. Inconformada com essa decisão, a sociedade empresária impetrou um mandado de segurança contra este ato judicial, mas o TRT, em decisão colegiada, não concedeu a segurança. Então, o que a gente tem que saber aqui? Lembrar, vamos ser bem objetivos hoje. Primeira coisa, o juiz não pode determinar a antecipação de honorários periciais. O juiz não pode determinar a antecipação de honorários periciais. Então, você entrou lá com a reclamação trabalhista e o juiz fala assim, ó, você quer fazer perícia? Então paga o perito antes, antecipadamente. O juiz não pode fazer isso. Dessa decisão do juiz, se eu estou falando que é uma decisão do juiz, estou falando que é uma decisão aqui do juiz da vara, né? Na verdade, gente, é uma decisão interlocutória, né? Então, olha aqui, ó. Tinha uma audiência, então vamos colocar aqui, ó, reclamação trabalhista. Aí teve lá uma audiência, certo? E nessa audiência, o juiz falou, pague o perito. Então, essa decisão do juiz é uma decisão no curso do processo, é uma decisão interlocutória. A gente já sabe que de decisão interlocutória não cabe recurso imediato. Só que dessa decisão do juiz aqui, interlocutória, vai caber o mandado de segurança. Então, juiz, você está mandando eu pagar antecipado? Então, eu vou impetrar um mandado de segurança contra o ato, contra esse ato, porque eu não sou obrigado a pagar antecipado. Você vai impetrar esse mandado de segurança onde, gente? Você vai no TRT, não é? Você vai lá no TRT e fala, ó, TRT, o juiz entra, né? A ação é originariamente impetrada, né? O mandado de segurança no TRT. É isso que diz a questão, ó. Inconformada com essa decisão, a sociedade empresária impetrou o mandado de segurança contra esse ato judicial, mas o TRT não concedeu a segurança. O TRT proferiu um acórdão e não concedeu a segurança. Falou, não, o juiz estava certo mesmo, ele tinha que mandar antecipar mesmo e tal. Dessa decisão, ó, ação originária no TRT, mandado de segurança. O que é que eu vou fazer aqui? Desse acórdão aqui, eu vou fazer um recurso ordinário para o TST. Lembra? A ação começou no TRT, o mandado de segurança começou no TRT, então eu vou fazer um recurso para o TST. Não é porque vai para o TST que cabe recurso de revista. Nós falamos sobre isso na aula passada, se eu não me engano, ou em algum desses simulados aí. Cai muito na primeira fase, cai muito na segunda fase também. E o correto aqui, o que vocês marcaram, gente? RO, certo? RO. Tá aqui, ó, súmula 201. Da decisão de TRT em mandado de segurança, cabe RO no prazo de 8 dias para o TST e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade. Então, RO para o TST. Alguma dúvida aqui, gente, ou posso seguir? Se tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, que eu estou acompanhando aqui. Se ninguém se manifestar, eu vou seguir. A maioria acertou essa questão, é o que eu vi nos resultados, então eu vou seguir, tá? Próxima questão. Próxima. Vamos, minha filha. Pronto. Dá até medo hoje, né? Questão número 2. Considere as 4 situações jurídicas a seguir. Gente, sobre essa questão, a gente já conversou 1,5 milhão de vezes, né? Nós temos uma tabela, lembra aquela tabelinha que vai falar quem é isento de custas, quem é isento de depósito e quem paga depósito recursal pela metade. Então, é uma questão sobre isso. Eu aposto com vocês R$ 1.000 que vai cair uma questão dessas na primeira fase. De novo, eles vão perguntar. Então, pode ser que eles perguntem quem é isento de custas, quem é isento de depósito, ou quem paga depósito recursal pela metade. Aí, vamos lembrar, ó, eles estão perguntando, nessa pergunta, né, ele te dá aqui as instituições, empregador doméstico, entidade filantrópica, microempreendedora.
Aí ele vai perguntar, assinale a opção que indica, nos termos da CLT, quem estará isento de efetuar o depósito recursal. Depósito. Então, lembra que eu pedi para vocês estudarem na ordem? Como é que é a tabela? Primeiro os isentos de custas, depois os isentos de depósito. E depois quem paga depósito pela metade. Depósito pela metade. E aí, como é que a gente fez isso aqui? A gente começou com o boom e mais a massa falida, lembra? Ó, beneficiários da justiça gratuita, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas, Ministério Público do Trabalho, massa falida. No depósito, quem é isento de depósito? A gente repete o beneficiário da justiça gratuita. Aqui não pegou, aqui não explodiu? Bum! Aqui, ó, vai pegar fogo. Fire. Entidades filantrópicas e empresa em recuperação judicial. Era isso que ele queria. Ele queria que você achasse ou um beneficiário da justiça gratuita, ou uma entidade filantrópica, ou uma empresa em recuperação judicial. Fácil. E aí ele fala aqui, ó, nenhuma delas comprovou ter a condição de beneficiário da justiça gratuita. Então você não vai procurar beneficiário da justiça gratuita. Você vai procurar filantrópica e recuperação judicial. Lembrando que a massa falida também é isenta de depósito recursal. Lembra? Boom, massa falida. B, fire, massa falida. Eu insisto no macete. Eu acho que se você chegar com esse macete fresco na prova, você tem chance de acertar a questão. E depois ali o que paga pela metade é o meme lucrativo, né? Microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor, empregador doméstico. Então, você precisa decorar a tabela. Aqui você está procurando FIRE, então você está procurando filantrópica e recuperação judicial. Você sabe que aqui filantrópica, então o Instituto Sonhar é isento de depósito recursal. Já está aqui, ó. Aqui, na verdade, é só o Instituto Sonhar. Quer ver? Vamos ver os outros aqui, ó. A instituição ABCD é uma entidade sem fim lucrativo. Gente, ela vai pagar depósito recursal, tá vendo? Ó? É filantrópica que não paga. Doméstico é aqui, ó, depósito recursal pela metade. Ela entra lá. O Instituto Sonhar é uma entidade filantrópica e então entrou no FIRE. Então a resposta aqui, ó, é a entidade filantrópica. Microempreendedora individual entra aqui também, ó, no meme lucrativo. Microempreendedor individual. Então, aqui a resposta é o Instituto Sonhar somente. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Professora, eu não entendi essa parte do meme lucrativo. Meme lucrativo é você memorizar essa tabela, ó. Microempreendedor individual, empregador doméstico, microempresa, empresa de pequeno porte. Viu que deu meme aqui, ó? Me. E aí, entidade sem fins lucrativos. Então, o macete é meme lucrativo. Certo? Importante essa tabela, gente. Lembrando que aqui também tem massa falida. Vocês já têm essa tabela em outro simulado. E aqui também tem massa falida. Súmula 86 do TST. Boom, massa falida. B, fire, massa falida. Meme lucrativo. Decora a tabela, tá? Posso passar? Aqui, gente, é questão de memorização. Eu não consigo fazer mais nada por vocês, além de te dar uma tabela, né? Peguei toda a CLT lá, organizei, fiz a tabela e criei o macete. Então, assim, não tem mais o que eu possa fazer. Aqui depende mesmo de vocês estudarem para não errar uma questão dessa, gente. É uma questão difícil, o geral vai errar, vai falar, nossa, mas o que era mesmo, o isento de custas? Vocês estão com a faca e o queijo na mão nessa questão, e vai cair questão assim. Depois vocês vão falar para mim na hora de corrigir a prova da OAB, a primeira fase, eu vou falar para vocês, eu avisei que ia cair uma questão assim. Então vamos seguir. Beleza, Larissa, Andressa já me deram um feedback aí, Rose, estuda essa tabela. Terceira, Vilma foi dispensada sem justa causa e recebeu a indenização correspondente do ex-empregador. Ela, no entanto, alega ter direito a uma equiparação salarial com um colega que realizava as mesmas atividades. Então, ela está alegando aí que tinha uma equiparação salarial, né? Que ela tinha direito a receber a mesma coisa de um colega
que realizava as mesmas atividades. Em razão disso, Vilma procura você como advogado e, com sua assessoria, dá início a um acordo extrajudicial com o ex-empregador. Então, aqui, o que a gente está lembrando já? Artigo 855B da CLT, homologação de acordo extrajudicial. Por que eu trouxe essa questão? Porque os alunos confundem muito o acordo que é feito em audiência e o acordo que o juiz homologa em razão do acordo extrajudicial. Uma coisa é, presta atenção para você nunca mais errar, você entrar com a reclamação trabalhista, colocar no correio em 48 horas, presume o recebimento com mais 48 horas, marca uma audiência e vocês vão para a audiência e fazem um acordo lá. Ó, o juiz está lá com vocês na audiência, tem acordo? Tem, 10 mil reais. O juiz homologa. Aquilo que ele homologou transitou em julgado para vocês, para as partes. Salvo para a Previdência Social que vai conseguir recorrer. Isso é uma coisa. Outra coisa é, nós temos um acordo, a gente vai protocolar uma petição conjunta pedindo para o juiz homologar esse acordo. Juiz, homologa. Da decisão do juiz, que vai homologar ou não vai homologar, vai caber RO. Da decisão do juiz aqui, que homologa ou não homologa, vai caber RO, tá, gente? Então, por isso que eu coloquei essa questão, porque vocês acabam confundindo. Então, aqui, nesse caso, quem que marcou RO aqui? Quem que marcou errado? Quem não marcou RO? O juiz proferiu uma sentença aqui, vocês conseguem visualizar? Ó, então ela foi dispensada porque ela pediu equiparação salarial, procurou você como advogado e com sua assessoria deu início a um acordo extrajudicial. Então, você, o empregado, mais a empresa, ambos, né, ó, o empregado, mais, aqui eu vou colocar alguém para representar a empresa, vocês fazem uma petição conjunta e vocês dois entram na justiça pedindo, como espécie de uma reclamação, mas não é bem uma reclamação, é um pedido de homologação. Juiz, homologa aí esse nosso acordo. Nós estamos juntos nessa. Homologue. É isso que vocês querem. Lembrando que cada um aqui tem que ter o seu advogado. Ó. O reclamante tem que ter o seu advogado e a reclamada tem que ter o seu advogado. Não dá para pedir para o juiz homologar esse acordo sem advogado. É exceção ao jus postulante. Lembra do reclamante, come massa, recusa tomate sem tempero extra? O extra é de homologação de acordo extrajudicial, que nós fizemos em outros simulados, certo? O juiz, ele vai pegar isso aqui, gente, e ele vai proferir uma sentença. Não é uma decisão interlocutória, é uma sentença. Eu homologo. Eu não homologo. Porque às vezes vem um acordo atrapalhado lá, pô. Os caras estão falando lá, nós fizemos uma petição conjunta falando que a empresa vai pagar 5 mil. Mas aí o juiz percebe que o cara trabalhou há 10 anos, 5 mil é muito pouco, estão falando que é tudo natureza indenizatória, esse acordo não tá legal. Então o juiz ele não precisa homologar esse acordo. E dessa decisão do juiz aqui, né, geralmente é que não homologa, né, porque a que homologa é o interesse das partes. Geralmente da decisão que não homologa, as partes não, vamos fazer um RO, porque aí o tribunal vai homologar, certo? Então, cuidado para não confundir com o acordo feito em audiência. Aqui ele está perguntando a medida processual cabível, ele fala, não há medida cabível por se tratar de decisão interlocutória. Errado, não é decisão interlocutória, é uma sentença. O RO, mandado de segurança não é, gente. Você tem recurso próprio para fazer aqui. Novo pedido de homologação de acordo extrajudicial idêntico, mas agora dirigido para outra vara. Pô, aí daria ali dispendência. Eu entro em uma vara, o juiz não homologa, daí eu entro em outra vara. Essa daqui, por lógica, você não poderia marcar. Não existe isso. Você não pode escolher o juiz que você quer que julgue o seu processo. Dúvida nessa 3? Posso seguir, chat? Fácil, Sandrinha. Todo mundo acertou? Quem não acertou, tirou a dúvida? Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Aqui, o que eu trouxe, ó?
O artigo 895, que vai falar, cabe RO das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. Então, nesse caso ali que a gente viu, nós temos uma sentença que homologou ou não homologou, da qual vai caber RO. E o que eu trouxe aqui? Esse daqui, ó, o juiz ele não é obrigado a homologar, nem na audiência e nem na homologação de acordo extrajudicial. Então, olha essa súmula. A homologação de acordo constitui uma faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança. O juiz tem a faculdade de homologar e a gente tem a faculdade de recorrer. É isso, no caso do 855B. Pelo amor de Deus, gente, ninguém vai me marcar na prova que do 855B não cabe recurso, que eu vou ficar brava. Se o juiz sentencia homologando ou não, cabe RO. E ninguém vai me marcar na prova que se estiver lá na audiência, na linha do tempo, e tiver uma homologação em audiência, o juiz homologou o acordo ali, vai caber recurso, porque não cabe. Na audiência, o acordo transita em julgado na data da homologação. Se ele transita em julgado, não cabe recurso. No 855B, não transita em julgado, ele sentencia e tem prazo para RO. Por favor. Quero só ver depois, hein? Os resultados das provas. Eu vou lá na porta da prova no dia e eu pego a prova dos alunos. Deixa eu ver o que você marcou aqui. Tava uma chuva na última prova, foi. Faz tempo, né, gente? Pouco essa pandemia aí, brincadeira, né? Aí eu lembro que eu fui lá na. Foi para Taubaté que eu fui, na hora da saída. Na hora da entrada eu tava em São José. Aí na hora da saída eu fui para Taubaté. Aí eu me organizei toda, tinha um monte de gente aqui em casa para me ajudar, todo mundo com a camiseta, não sei o quê, uma produção, né, João? João tava aqui. Aí a gente foi para lá, deu uma chuva. Gente, eu fiz panfleto, folder, molhou tudo. E os alunos com a prova abrindo, eles abriam o guarda-chuva e a prova. Professora, olha a prova, o que eu escrevi, não sei o quê. Foi na prova da segunda fase. Foi na segunda? Foi. Não, foi na primeira, foi na primeira. Aí eles queriam que eu corrigisse ali na porta da prova com aquela chuva. Então, depois a gente, assim que sai o resultado, no dia 13, né, João? 13? 13. Assim que sai o resultado no dia 13, eu já corrijo nos grupos, tá? A matéria de trabalho, vocês podem já me mandar. Quem sair da prova já me manda foto, eu já corrijo, já vou colocando no grupão, principalmente no grupão, para vocês já saberem o resultado, para já ir fazendo a inscrição para a segunda fase, tá? É muito emocionante, gente. Vale tudo a pena, tudo a pena. Esse sábado que vocês estão aqui, o domingo, tudo vale a pena. Ah, ó, para frisar mesmo, para vocês nunca mais errarem, eu ainda coloquei aqui, ó. Acordo judicial, se o juiz não homologar, não cabe nada. Acordo extrajudicial, se o juiz não homologar, cabe RO. Então, aqui para vocês não confundirem mesmo, tá? Bom, pronto, agora é a lousa. Gente, hoje tá assim, o negócio tá. A quem não quer estudar, né, tá botando essa energia, assim, sabe? Ah, eles também não vão estudar. Nós vamos até o fim. Questão número 4. Posso seguir? Em sede de impugnação à sentença de liquidação, então a gente já está lá na fase de liquidação, pensando na linha do tempo. Conhecimento, liquidação, execução. Pensou na linha do tempo? O juiz julgou improcedente o pedido, ocorrendo o mesmo em relação aos embargos à execução ajuizados pela executada. A princípio, você, na qualidade de advogado da executada, entendeu por bem não apresentar recurso. Contudo, foi apresentado recurso cabível pelo exequente. Então, vamos pensar assim, ó. Nós temos lá a linha do tempo, né? Fase de conhecimento, fase de liquidação e fase de execução. Lá na fase de execução, cadê aqui? O juiz julgou improcedente o pedido, ocorrendo mesmo. O juiz foi julgar os embargos à execução. Lá na fase de execução, vamos lá, vamos fazer bem simples assim, ó. Lá na fase de execução, se você garante o juízo, lembra, garantir o juízo, não vai caber embargos à execução? Ah, eu garanti o juízo, eu devia lá um X, eu garanti, nomeei uma casa, nomeei um carro a penhora, e o juiz vai pegar esses embargos à execução aqui e vai julgar. Então, ele profere uma sentença na fase de execução. Eu estou explicando de forma bem simples.
Lá na fase de execução, qual é o recurso que vai caber dessa sentença aí? Você vai falar, professora, agravo de petição. O recurso na execução é o agravo de petição, certo? Só que aí você não fez o agravo de petição. Você não fez. Você falou, ah, cara, eu não vou fazer o agravo de petição, não. Não vou fazer, vou deixar para lá. Porém, olha só o que aconteceu. Foi apresentado o recurso cabível pelo exequente. A parte contrária fez o seu agravo de petição. Gente, as duas partes poderiam apresentar dessa sentença. Tem uma sentença, eu posso apresentar agravo de petição e a parte contrária também. Eu não apresentei, porque eu falei, ah, deixa quieto, só que a parte contrária apresentou. Quando a parte contrária apresentou, eu vou ter prazo para fazer o quê? As contrarrazões. O juiz me dá prazo para fazer as contrarrazões. E aí é mais ou menos assim, é a hora da vingança. É quando você fala assim: ah, você apresentou, filha da mãe, apresentou. Então, eu vou apresentar o meu agora. No momento das contrarrazões, você faz as contrarrazões e faz um recurso que? Adesivo. O adesivo é aquele que pega carona. Então, eu não tinha apresentado antes, mas já que ele apresentou, eu vou apresentar agora. É isso que ele quer que você responda aqui, tá? Então, pode ter recurso adesivo, por exemplo, do recurso ordinário também. Então, tem lá, o juiz profere a sentença na fase de conhecimento, você não recorre, mas a parte contrária ao recurso promove. Né? Tem até o rap que a gente vai cantar amanhã no aulão musical, eu falo sobre isso, né? Você não recorre, mas a parte contrária é o recurso promove. Nananã, eu não vou lembrar da letra, mas ele fala: no prazo do recurso você pega carona. Então você vai pegar carona no recurso da parte contrária. Eu não ia recorrer, mas já que ele recorreu, então eu vou fazer um recurso ordinário adesivo. E dá para fazer um agravo de petição adesivo, tá? Por quê? Porque o agravo de petição, ou melhor, o recurso adesivo, ele é um porre. Ele cabe no agravo de petição, no recurso ordinário, no recurso de revista e nos embargos para o TST. Então, a OAB pode te perguntar isso. Em quais casos é cabível o recurso adesivo? Você vai lembrar, pô, o recurso adesivo é um porre. Petição, ordinário, revista e embargos. No prazo para responder, você faz o seu recurso. Deu para entender aqui? Alguma dúvida, gente? É bem tranquilo, ó. Resposta, vamos ver. A parte exequente interpôs agravo de petição e a executada poderá interpor agravo de petição na modalidade de recurso adesivo. Foi essa que vocês marcaram? Vamos na B. Ambas as partes poderiam interpor agravo de petição na hipótese, porém não mais existe essa possibilidade para a executada, pois esta não apresentou recurso no prazo. Tá, ela não apresentou no prazo, mas ela vai pegar carona no prazo da parte contrária. A parte autora interpôs recurso de revista. Que viagem, gente. Nós estamos na execução. Recurso na execução é agravo de petição. Isso aqui você ia arriscar lá na hora da prova. Nossa Senhora. Não. A parte autora apresentou recurso ordinário. Nós estamos na execução. Olha que bobagem. Risca. Isso aqui não nós estamos na execução para todo mundo. É agravo de petição. Vê? A prova quer te confundir. Ela quer te confundir com relação ali em que momento processual você está. Se você souber que você está na fase de conhecimento, ou na fase de liquidação, ou na fase de execução, não tem como você errar o recurso. Aqui é agravo de petição, tá? Letra A. Ah, então a letra A é a que está certa, né? Ambos poderiam interpor agravo de petição, no caso, né? A parte exequente interpôs agravo de petição, foi o que ela interpôs, e a executada, agravo de petição na modalidade adesivo. Tá aí a resposta, letra A. E aqui, gente, eu deixei a matéria do recurso adesivo para vocês darem uma olhada, e eu quero que vocês deem ênfase aqui, ó, no porre, tá? E leitura dessa súmula 283 aqui, ó. Ah, vamos fazer a leitura, né? Ó, o recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho e cabe no prazo de 8 dias, nas hipóteses de interposição de recurso do PORRE, ordinário, petição, revista e embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Essa partezinha final é mais ou menos assim, ó. O A interpôs recurso reclamando a hora extra. Você não tinha interposto recurso,
Só que você vai interpor um recurso ordinário adesivo, aqui no meu exemplo, falando de aviso prévio. Ou seja, a matéria que vocês estão discutindo não precisa ser a mesma. Não precisa ser relacionada com o recurso da parte contrária. Não é porque você está discutindo hora extra que eu vou fazer um adesivo para discutir hora extra. Você discute hora extra e eu faço um adesivo para discutir, discutir aviso prévio. É possível. Gente, quando cai adesivo, cai a súmula 283, tá? E esse é o ponto principal, tá bom? Dúvidas? Posso seguir? Sim, sim, sim. 5. No curso de uma ação trabalhista que se encontra em fase de execução de sentença, para tudo. Que momento você está na linha do tempo? Já passou pela fase de conhecimento, tá ali, foi liquidado, e você está fazendo o quê? A execução. Se perguntar de recurso, qualquer coisa, via de regra, agravo de petição. Vê, isso na segunda fase é luz, é vida, porque você já bate o olho na peça e fala, tá na execução, então vai ser um agravo de petição que eu vou ter que fazer. Tá bom? A executada, citada para pagar e garantir o juízo, apresentou exceção de pré-executividade. O que é isso, professora? Nem interessa. Não interessa. Interessa que você está na execução. Eu vou te explicar o que é exceção de pré-executividade. Mas muito aluno errou essa questão porque ele ficou assim, pô, o que é exceção de pré-executividade? Nossa, que difícil, eu nunca vi isso na minha vida. Tarará, tarará. Só que olha a pergunta, ó. Almejando a nulidade de todos os atos, uma vez que não havia sido regularmente citado. Aí vamos continuar. Após regular trâmite, o juiz julgou precedente a exceção de pré-executividade e anulou todos os atos processuais praticados desde a citação, concedendo ainda prazo para a reclamada contestar a reclamação trabalhista. Sobre a hipótese, então, qual que é a pergunta? Aqui a prova quis te confundir, né? Quando ela fala de reclamação trabalhista, ela quis te confundir, ela quis que você pensasse assim, será que está na fase de conhecimento? Mas o que ele falou aqui, ó? Ó, a ação estava na fase de execução, então vamos por aqui, C de conhecimento, L de liquidação e E de execução. Então, o processo estava aqui. Aqui, a parte garantiu o juízo e apresentou uma ação X aqui, tá? Aí o juiz julgou procedente isso daqui, anulou todos os atos, e ainda, como ele anulou, o juiz fez isso aqui, eu anulo tudo para trás, e aí eu concedo prazo para você contestar a reclamação trabalhista. Foi isso que ele fez, ele anulou tudo para trás. Só que aí, gente, ó, sobre a hipótese, assinale a opção que indica o recurso cabível a ser manejado pelo exequente contra a decisão da exceção de pré-executividade. A pergunta é, em que momento que a exceção de pré-executividade ocorreu? Responde só isso para mim. Em que momento da linha do tempo a exceção de pré-executividade ocorreu? Responde. Em que momento a exceção de pré-executividade ocorreu? No chat. Em que momento? Isso. Ela ocorreu no momento da execução. Se ocorreu no momento da execução, agravo de petição. Era isso. Então, mas o que é exceção de pré-executividade? Isso daí é muito difícil. É para anular os atos, é uma peça diferente que a gente não estuda. Tudo bem, gente, eu nem preciso entrar no mérito dessa peça, porque eu só queria que você soubesse que foi um recurso cabível no momento da execução. Então, caberia agravo de petição. Gente, apelação não é porque nós não estamos em processo civil. Recurso ordinário não é porque a gente não está numa sentença da fase de conhecimento. O juiz, ele anulou tudo e concedeu prazo para resposta. Então, a gente ainda estaria lá no comecinho da linha do tempo. Não tem sentença na fase de conhecimento para eu falar que tem RO. Agravo de instrumento, menos ainda, porque ele não trancou recurso nenhum. Então, cabe o quê? Agravo de petição. Ponto final. Posso seguir? Dúvidas? Deu para entender essa, gente? Isso daí é um pouquinho mais chatinha. Deu para entender? Tá aqui todo o material sobre agravo de petição para vocês darem uma olhada depois com calma. Vamos embora para a questão número 6. Prolatada a sentença em uma reclamação trabalhista, o autor opõe embargos de declaração no terceiro dia contado da publicação e afirma que existe erro material no julgado,
pois o número do processo encontra-se equivocado, assim como o nome das partes. Então, o que aconteceu aqui, ó? Linha do tempo, reclamação trabalhista, o juiz vai lá na frente e profere uma sentença. Eu não gostei dessa sentença, porque eu estou falando que o número do processo está errado. Era 0001 no final, e lá na sentença, na hora do juiz julgar, o juiz colocou processo número tarará 0002. Então, o juiz errou na hora de digitação, é um erro material. Erro material é um erro besta. É um erro de digitação, errou o nome, escreveu Natasha com X, era com CH, foi isso. E aí você interpôs embargos de declaração. Você falou, cara, melhor eu corrigir isso. Você tinha quantos dias para interpor, para apresentar, né, os embargos de declaração? 5 dias, não era? Lembra? Embargos de declaração, 5. Você veio aqui no primeiro, no segundo e apresentou no terceiro. Tá aqui, pá. Embargos de declaração. O juiz recebeu seus embargos. A pergunta que eu te faço é: ele precisa dar vista para a parte contrária, para ver se a parte contrária concorda em mudar o número do processo para 0001, ou ele pode dar sequência direto e julgar? Me responde, o que vocês acham? Não, eu vou dar vista para a parte contrária, né, porque de qualquer forma, tal. Nesse caso, gente, não tem efeito modificativo. Se não tem efeito modificativo, o juiz julga. Efeito modificativo é quando a decisão dos embargos modifica alguma coisa. Nesse caso, foi só um erro material, ele só corrigiu um número, um nome, uma letra. Então, nesse caso, se não tiver efeito modificativo, ele não precisa alterar a decisão, ele não precisa dar vista para a parte contrária, ele só vai corrigir a decisão dele, certo? Aqui, gente, ó, é letra A. O juiz não precisa dar vista dos embargos para a parte contrária diante da natureza do erro. Se a prova te falasse que é o embargo de declaração de natureza modificativa, aí sim precisaria dar vista para a parte contrária. A lei não é omissa a respeito. Havendo, no caso em exame, possibilidade de efeito modificativo no julgado, a parte contrária poderá se manifestar em 5 dias. Aqui o prazo para a parte se manifestar seria está escrito 8 dias, né? O prazo seria 5 dias, que é o mesmo prazo para embargos, se houvesse possibilidade de efeito modificativo, que aqui no caso não há, porque é um mero erro formal. Então, primeiro, não tem possibilidade de modificar. E segundo, o prazo não seria de 8, mas sim de 5. Então, não é. Independentemente do recurso e seu efeito perante o julgado, é direito da parte contrária se manifestar sobre os embargos em 10 dias. Aqui você já risca por causa do prazo, e aqui você já sabe que a resposta está incorreta, porque não houve efeito modificativo. Resposta letra A, tá bom? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Embargos de declaração, efeito modificativo. Vista prévia à parte contrária. É passível de nulidade decisão que acolhe embargo de declaração com efeito modificativo, sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia à parte contrária. Então, se tivesse efeito modificativo e eu não desse prazo para a parte contrária, haveria nulidade. Aqui não tinha efeito modificativo, era um mero erro material, um erro besta. Certo, gente? Professora, e o que é efeito modificativo? O que é? Me dá um exemplo de efeito modificativo. Eu não sei se eu já dei esse exemplo para vocês, mas enfim, ó. Presta atenção aqui, isso já é matéria de segunda fase. E aí vocês já vão mais antenados para a segunda fase. Imagina o seguinte, ó. Eu entrei lá com a reclamação trabalhista, e a empresa fez a contestação. Quando a empresa fez a contestação, ela alegou uma prejudicial de prescrição, prejudicial de mérito. Falando, não, na verdade, excelência, né? Diz a empresa lá na contestação, esse processo está prescrito. A parte entrou, já tinha passado mais de 2 anos do término do contrato de trabalho, prescreveu. O juiz, então, ele, na hora de fazer a sentença, ele não se atentou à prescrição.
Ele não percebeu que tinha prescrição. Ele olhou a contestação meio por cima, sabe? E aí ele falou assim, bom, eu julgo procedente o pedido do reclamante. Então, ele pegou e julgou procedente. O reclamante ficou sabendo e fez isso daqui, ó. Caraca, ganhei o processo. Ficou super feliz. Só que a empresa pegou e falou o seguinte: como assim procedente? Eu falei da prescrição e o juiz foi omisso. Então, a empresa veio aqui e opôs dessa sentença aqui, ó, ela opôs embargo de declaração. Falando, juiz, você foi omisso com relação à questão da prescrição. Você não foi claro. Você não analisou. E aí o juiz pegou os embargos de declaração e falou assim, puta que... Faltou aquele palavrão e falou, putz, não é que eu não analisei a prescrição mesmo? O juiz pensou, bom, eu vou agora, vou proferir, então, uma decisão de improcedência. Eu vou mudar a minha decisão, improcedência. Pergunto, o reclamante que estava feliz vai ficar como? Triste. Então, teve um efeito modificativo na decisão? Opa, com certeza. Nesse caso aí da prescrição, o juiz vai ter que abrir vista para a parte contrária se manifestar? No caso, para o reclamante aqui se manifestar? Vai, porque houve um efeito modificativo. Se ele não abrir vista, o que acontece? Nulidade, tá? Beleza, galera? É isso. Posso seguir ou alguém tem dúvida? Não? Questão número 7. Em uma reclamação trabalhista, o autor afirmou ter sido vítima de discriminação estética, pois fora dispensado pelo ex-empregador por não ter querido raspar o próprio bigode. Eita, nós. Requereu na petição inicial. Faz a linha do tempo aqui, ó. Tutela de urgência. Ô, excelência, eu quero ser reintegrado liminarmente. Reintegrado. Tutela de urgência. Porque, pô, só porque eu não quis raspar o bigode, o cara mandou embora? Eu fui dispensado? Então, ele entrou com uma reclamação trabalhista pedindo uma liminar, né, uma tutela de urgência, para que fosse, então, reintegrado. O juiz, não convencido da tese de discriminação, indeferiu a tutela. Da decisão do juiz que defere ou que indefere uma tutela de urgência é uma decisão, primeiro, o quê, gente? É uma decisão o quê? Vai, todo mundo responde aí no chat. É uma decisão o quê? Ele deferiu ou indeferiu a tutela aqui? É uma decisão? Vamos, vai. Vamos, gente, vai. Rose, Sandra, cadê a galera? Vamos, Ana. Interlocutória. Se é uma decisão interlocutória, dessa decisão interlocutória, via de regra, caberia recurso? Via de regra, não, professora. Via de regra, não. Mas nesse caso, vai caber recurso? E qual? Não é recurso, né? Vai caber alguma medida? Qual é a medida que vai ser cabível aqui? Cabe mandado de segurança. Mandado de segurança. Boa. Pergunto, e se o juiz não analisasse essa questão aqui? Então, ele entrou pedindo a liminar de reintegração e o juiz falou o seguinte, eu não vou analisar por hora, tá? Estou quieto na minha. Eu vou analisar só quando eu for proferir a sentença. E aí, lá na sentença, ele falou, não vou reintegrar o funcionário, porque eu não acho que a questão do bigode é importante ou não é importante. Ou seja, ele decidiu lá na sentença. Qual é o recurso que vai caber? Se ele decidiu na sentença, cabe RO. Então, vamos lá, ó, tutela de urgência. Se ele decide antes da sentença, mandado de segurança. Se ele decide na sentença, cabe RO. Já caiu 2.781.000 vezes na OAB, na primeira fase e na segunda fase também. Essa súmula 414, eu não sei qual é a tara que a OAB tem com essa súmula. Eu não consigo entender. Se um dia vocês entenderem, vocês me explicam, tá? Então, tá aqui, ó. Ele vai falar que se for na sentença, vai ser impugnável mediante RO. E que se for concedida ou indeferida antes da sentença, vai caber mandado de segurança, porque não existe um recurso próprio, né? Porque a decisão interlocutória não comporta um recurso próprio, mas comporta um mandado de segurança. Fácil? Dúvida?
E aqui, o 3, gente, ele fala assim, professor, e o 3? Ele fala assim, ó, vamos imaginar que você precisou entrar com um mandado de segurança. E aí o mandado de segurança estava correndo lá no TRT, e aí o juiz nesse meio tempo, ele foi lá e proferiu a sentença. O que o item 3 fala? Ele fala que a superveniência da sentença nos autos originários, ou seja, o MS estava lá no tribunal e o juiz veio e proferiu a sentença, faz perder o objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão ou indeferimento da tutela provisória. Trocando em miúdos, se o juiz proferir a sentença, o MS perde o objeto. Ele não serve mais para nada. Passa a valer o que está sendo discutido e o que foi decidido na sentença. Súmula 414. Questão número 8, vamos embora. Em reclamação trabalhista, juizada em fevereiro de 2018, os pedidos formulados por Paulo em face do seu ex-empregador foram julgados totalmente procedentes. Em relação à verba honorária, esse aqui é muito fácil, né, gente? Honorários advocatícios, ele vai perguntar qual é o percentual de honorários advocatícios, se tem honorários, e qual que é o percentual. E aí, o que vocês responderam nessa? Essa aqui é para acertar, né? Não tem como errar. Então, tem até a música, né, gente, que é de 5 a 15, vai desembolsando, zelo e natureza, juiz observando, e se o advogado for do sindicato, também vai ganhar, e vai ganhar, e vai ganhar. Você faz cantando, ó, o povo tá lá se matando do seu lado, e você é de 5 a 15, e já vai para a próxima questão, né? É 2 segundos para responder essa. Questão de OAB. Cai questão fácil e questão difícil. A prova ela é sempre híbrida, né? Tanto na primeira como na segunda fase. Pode reparar. Tem umas questões que você vai responder com muita facilidade, que você vai falar, pô, estudei tudo. Fiquei de sábado e domingo aguentando a Natasha lá para isso. Fiquei lá ouvindo ela falar no grupo, gente, a CLT, vocês não vão entrar na aula, não sei o que para isso. E vai ter questão que você vai falar, calma, essa daqui demanda um pouco mais de concentração, tá? Então aqui, letra C. Tá lá, ó, 5 a 15. Amanhã a gente vai falar bastante sobre os honorários advocatícios na hora que eu fizer o aulão musical. Aí eu vou comentar outros detalhes, tá? Gente, podemos começar o aulão musical ao invés de 13 às 14 horas amanhã? Pode ser às 14 horas? Eu já tô avisando aqui na aula, porque a maioria tá aqui. Aí vocês conseguem, como amanhã é domingo, né? Vocês conseguem almoçar tranquilos, eu também. E aí a gente entra às 14, tá? Então fechou. Tá aqui a musiquinha, né? Ó. Vou pedir para você falar sobre a sucumbência, honorários que decorrem da lei. E por aí vai. Amanhã a gente canta. Questão 9, vamos embora. Contra ato de juiz do trabalho que determinou a antecipação de honorários periciais do seu cliente, mesmo não tendo condições financeiras para arcar com esse custo, você, na defesa dos interesses do cliente, impetrou o mandado de segurança contra o ato judicial. Gente, nós fizemos uma assim já, né? Mas, por unanimidade, não teve a segurança concedida. Então, você impetrou um... Onde que você impetra o mandado de segurança? Vai, põe aí para mim. Olha a minha pergunta. Primeira pergunta, chat. O juiz, ele pode determinar a antecipação dos honorários do perito? O juiz pode determinar a antecipação dos honorários do perito? Não. Dessa decisão cabe o quê? Qual que é a medida cabível dessa decisão? O que cabe, gente? Vamos. Gente, o que cabe? Quando o juiz fala, não, quero que antecipe. Quero que antecipe os honorários. Cabe o quê? Não é RO, não é RO. Mandado de segurança. O juiz fala antecipa. Essa decisão do juiz que manda antecipar é uma decisão o quê? Interlocutória. Vai caber o quê, então? Mandado de segurança. Certo. Aí você vai impetrar o mandado de segurança onde? Em que lugar? Onde que você impetra o mandado de segurança? Perante o próprio juiz ou perante o TRT? Perante o TRT. Aí, se você perder, você vai fazer o quê? Um RO para o TST. Um RO para o TST. Né? Então, tá aqui, ó.
Pensou cair uma dessa também, gente? Que delícia! Que delícia! Aqui, ó, o 790B da CLT, eu até brinco do Brito, né? Faz tempo que eu não brinco com o Brito Perito, nosso mascote ali, que tá ali sempre ali no armário, né, tadinho. Tá falando aqui, ó, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Então, quem paga a perícia é quem perde. Mesmo se você for beneficiário da justiça gratuita, perdeu a perícia, pagou a perícia. Você pode ter ganhado todo o resto dos pedidos, ganhou tudo, hora extra, 13º, ganhou tudo, mas perdeu a perícia, então vai pagar. Aí tá aqui, ó, aqui vamos só revisar, ó. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juiz tem que respeitar o máximo estabelecido pelo CSJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Isso aqui é uma questãozinha do mal, se cai, ó. Vai cair lá. Existe um limite para o pagamento do perito, um máximo, um teto? Você vai dizer que sim, e quem fixa é o CSJT. Nós tivemos isso no nosso primeiro curso de teoria, né? CSJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Boa questão para cair, boa. O juiz pode ou não pode mandar parcelar os honorários periciais? Pode. Então vamos de novo, ó. Quem paga é quem perde, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita. Existe um teto fixado pelo CSJT e eu posso fazer o parcelamento. O juiz pode autorizar. E o juiz não pode exigir o adiantamento dos valores. Se ele exigir, cabe mandado de segurança. Esse mandado de segurança é interposto no TRT e da decisão desse mandado de segurança cabe RO para o TST. Fechou? Fecha essa ideia aí na sua cabeça. Aqui, ó, olha a OJ 98. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível mandado de segurança visando a realização da perícia independente do depósito. Daí, olha a súmula 201. Da decisão do TRT em mandado de segurança, cabe RO no prazo de 8 dias para o TST e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade. Então, aqui, ó, um ponto muito importante para você revisar aí para sua prova. Dúvidas? Posso ir para 10? Rita. Ô, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Rita, gente, desculpa, eu não aguento. É engenheira e trabalhou na empresa Irmãos Construtores Limitada por 3 anos. Ao ser dispensada, ajuizou a ação trabalhista em face da ex-empregadora. Como tinha experiência na área de recursos humanos, de empregos anteriores, decidiu ela própria fazer sua defesa jurídica. Corajosa, Rita. Pensa na linha do tempo, nós estamos na vara. RT, ela entrou com a reclamação trabalhista, é isso? Isso. É isso? Ela entrou com a reclamação trabalhista, não procurando, portanto, assistência de advogado ou sindicato. Então, lá na vara do trabalho, a Rita pode fazer a reclamação trabalhista dela sozinha? Sim, porque o jus postulante é autorizado lá na vara do trabalho. Então, ela elaborou a petição inicial, foi para a audiência e formulou perguntas para a testemunha e para a parte ré. Ao término da instrução, o juiz proferiu a sentença de improcedência do petitório de Rita, a qual, inconformada, interpôs RO, que teve provimento negado, sendo mantida a sentença de primeiro grau. Então, a Rita sozinha saiu da vara e subiu para o TRT. Pode? Pode. Pode jus postulante na vara, pode jus postulante no TRT. Lembra? Via de regra. Tem exceção? Tem, mas via de regra pode ir para o TRT. Beleza, boa. Aí, ainda inconformada, adotando o mesmo sistema, entendendo ter havido violação literal de dispositivo constitucional, tanto na sentença como no acórdão, Rita, desacompanhada de advogado, interpõe o competente recurso de revista para o TST. Então, ela veio aqui, ó, TST interpôs o recurso de revista. Pode? Não pode. No TST, não pode. Com base na jurisprudência acerca da postulação em causa própria, assinale a afirmativa correta.
Aqui tá, gente. O recurso deve ter o segmento negado por irregularidade de representação. Tá aqui, ó. O recurso deve ser conhecido e provido? Não, tá irregular no TST. O recurso deveria ter sido endereçado ao STF em razão de alegada violação constitucional? Não, a gente tem que passar pelo TST primeiro. Não cabe mais recurso do julgado, cabe sim o recurso de revista, e o recurso tem que ser negado por irregularidade de representação, que é a correta. Muito bem. Aí vamos lembrar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, tem aí o desenho do macarrão, para depois ninguém reclamar comigo, ó. Na vara, posso, jus postulante? Posso. No TRT, posso? Via de regra, posso. No TST, posso? Não, não posso. Só que tem algumas no TRT que eu também não posso sem advogado, eu preciso de advogado. Quais? Ó, reclamante, come massa, recusa tomate sem tempero extra. Cadê? Tá faltando extra aqui, né? Tá faltando extra, ó. Rescisória, cautelar, mandado de segurança. Isso aqui precisa de advogado. Recursos para o TST, ó, recursos para o TST, precisa de advogado, e homologação de acordo extrajudicial. Qual é o artigo que está a homologação de acordo extrajudicial? Põe no chat. Vai. Professora, você quer que eu decore o artigo? Sim. Qual é o artigo que está a homologação de acordo extrajudicial? Estou esperando. Homologação de acordo extrajudicial está no artigo 855B de bola. 855B. Na homologação de acordo extrajudicial, da decisão do juiz que homologa o acordo ou não homologa o acordo, o que é que cabe, chat? O que é que cabe? Na homologação de acordo extrajudicial, da decisão do juiz. Ah, que delícia, eu vi isso. RO. E se fosse lá na audiência trabalhista e o juiz tivesse feito um acordo, esse acordo transita em julgado na data da homologação, cabe recurso? Lá na audiência trabalhista, não. Na homologação de acordo extrajudicial, cabe RO. Boa, coisa julgada, exatamente. Então tá. E aí, vamos lá, ó. Quais são as ações que demandam advogado? Vai no chat, na ordem. Rescisória. Vamos, gente. Rescisória, cautelar, mandado de segurança, recurso para o TST, homologação de acordo extrajudicial. Fala comigo, você em casa. Fala comigo, ó. Rescisória, cautelar, mandado de segurança, recursos para o TST, homologação de acordo extrajudicial. Vai. Rescisória, cautelar, mandado de segurança, recurso para o TST, homologação de acordo extrajudicial. Isso daqui precisa de advogado. Não vai errar. Jus postulante e exceção ao jus postulante. Isso, Ana. Vamos lá. Boa. Muito bem. Questão número 11. Eu disse na aula... foi na aula de segunda fase, é verdade. Eu falei sobre esse assunto. Tem razão. É que é tanta aula que às vezes eu gente, onde que eu falei isso? Será que foi na aula da faculdade? Agora eu tô dando aula em faculdade, né? Será que foi na aula da segunda fase, da primeira fase? Mas isso aí. Decora. Rômulo ajuizou a ação trabalhista em face de sua ex-empregadora, a empresa Análise Eletrônica Limitada. Dentre outros pedidos, pretendeu indenização por horas extras trabalhadas e não pagas, férias vencidas, não gozadas nem pagas e adicional de periculosidade. Então, tá aí o que o Rômulo pediu. Na audiência, foi requerida e deferida a perícia, a qual foi custeada por Rômulo, que se sagrou vitorioso no respectivo pedido. Então, o Rômulo ganhou e ele custeou a perícia. Contudo, os pedidos de horas extras foram julgados improcedentes. Rômulo também indicou e custeou assistente técnico, que cobrou o mesmo valor de honorários que o perito do juízo. Ele vai perguntar quem é que tem que pagar o que aqui, né? Observados os dados acima, acerca do custeio de honorários periciais e de assistente, assinale a afirmativa correta.
Gente, assistente não tem dúvida. Quem paga é quem contrata. Ele é facultativo. Então, se você contratou, você que pague. Então, o Rômulo tem que contratar assistente. Acabou. Ou tem que pagar o assistente técnico, tá? Paga quem contrata. Se você contratou, você paga, ok? E aí, a perícia, quem é que paga? Quem é sucumbente, quem perde. Quem perde, paga. No caso, o Rômulo ganhou, né? Foi isso que eu entendi, não foi? Ó, deixa eu ver aqui. Ó. Era adicional de periculosidade e o Rômulo se sagrou vitorioso. Então, quem paga é a parte contrária aqui, a perícia. Então, o Rômulo ele vai pagar o assistente técnico e não vai pagar a perícia. É isso que vocês têm que procurar. Tendo sido Rômulo vitorioso no objeto da perícia, não há que se falar em pagamento de honorários periciais e do assistente técnico. Errado, porque o assistente técnico, ele paga. Independentemente do resultado da perícia, como ao final o rol de pedidos foi parcialmente procedente, Rômulo custeará os honorários periciais e do assistente. Errado, porque eu não vou olhar o rol de pedidos, eu vou olhar o pedido de perícia. Se ele perdeu, ele paga. Se ele ganhou, a parte contrária paga. Então, não é. Em virtude da aplicação do princípio da celeridade, descabe a indicação de assistente técnico. Nem vou ler o resto. Você pode indicar assistente técnico. Tendo Rômulo sido vitorioso no objeto da perícia, os honorários serão custeados pela parte sucumbente, seu objeto, quem perdeu, né? Porém, os honorários do assistente técnico serão de responsabilidade da parte que o indicou. Então, resposta letra D de dado. Questãozinha boa e tranquilinha também, né? Sem muita dúvida. Aqui, de novo, gente, ó, quem paga é a parte sucumbente, tem o teto fixado pelo CSJT, pode fazer o parcelamento, o juiz não pode exigir o adiantamento. Se o juiz exigir o adiantamento, cabe mandado de segurança, o mandado de segurança vai ser interposto no TRT, e da decisão do TRT vai caber RO para o TST. A partir daqui, você já faz uma revisão. Você faz uma revisão dessa história aí do perito. Aqui de novo, a OJ a gente já viu. Aqui tem uma súmula, que é a súmula 341, que fala que a indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. O assistente eu vou pagar independentemente de qualquer coisa, ok? Questão número 12. Dúvida até aqui ou tá tranquilo? Tá indo bem? Lucas é vigilante. Vigilante tem direito adicional de periculosidade? Nem está perguntando isso, professora, mas eu estou perguntando isso. O vigilante tem direito ao adicional de periculosidade, tá? Está lá no artigo 193 da CLT. Nessa condição, trabalhou como terceirizado durante 1 ano em um estabelecimento comercial privado e a seguir em um órgão estadual da administração direta, no qual permaneceu por 2 anos. Dispensado, ajuizou ação contra o ex-empregador e contra os tomadores de serviço. Então, ele entrou com ação contra a empresa privada e o Estado, pleiteando o pagamento de horas extras durante todo o período contratual e responsabilidade subsidiária dos tomadores nos respectivos períodos em que receberam o serviço. Então, gente, é uma hipótese de terceirização, né? Então, ele está falando assim, eu prestei serviço aqui para o Estado numa empresa privada. Então, aqui eu tinha uma empresa privada, essa empresa aqui me contratou, assim como outras pessoas, né? Então, eu fui prestar serviço lá para o Estado. É isso, contratado pela empresa privada. E aí foi movida uma ação contra a empresa privada e pedindo a responsabilidade subsidiária do Estado. Primeiro eu peço para a empresa que me contratou pagar, e subsidiariamente eu peço para a empresa pública ou para qualquer outra empresa que fosse a tomadora de serviços pagar. Então, responsabilidade subsidiária na terceirização. Lembra disso? E aí, o que está perguntando aqui? Em relação às custas, você vê, ele perguntou tudo isso para não falar nada de terceirização. Ele falou, em relação às custas, como é que vai funcionar aqui o pagamento? Cada réu deverá recolher 1/3 das custas, havendo participação do Estado, ninguém pagará custas, então vamos lá, ó, isento de custas, BUM, mais massa falida.
beneficiário da justiça gratuita, União e Estado não paga custas. União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia e fundação pública. Ministério Público do Trabalho e massa falida. Havendo participação do Estado, ninguém pagará custas? Errado. Somente o Estado ficará dispensado das custas. O Estado fica dispensado das custas. As demais partes vão fazer o pagamento. Acabou. Tá aí, ó. Precisa conhecer a tabela. Tô avisando. Aqui, de novo, a tal da tabela, né? Lembrando que aqui entra a massa falida e aqui entra a massa falida, que é a súmula 86. Súmula 86 do TST. E essa tabela tá com a massa falida, tá, gente? Nos outros simulados que eu dei para vocês, lá tá. MF, súmula 86. É que aqui nessa tabela que eu pus hoje não tá. Mas não esquece que ela é isenta de custas e isenta de depósito também. Dúvidas? 13. Em reclamação trabalhista, o juiz atende ao pedido expresso do autor na petição inicial e, de plano, defere a tutela de urgência para que a empresa entregue ao trabalhador o PPP. De novo, ó, reclamação trabalhista, o juiz fez o quê? Tem lá uma tutela antecipada, então ele faz um pedido de liminar na inicial dele, falando, excelência, a empresa precisa me entregar um documento liminarmente, senão eu não consigo tocar esse processo, e eu preciso desse documento para requerer minha aposentadoria no INSS, é a obrigação da empresa me entregar. Intimada da decisão, a empresa o contrata para tentar impedir o efeito da tutela de urgência deferida. O juiz deferiu. O juiz falou, empresa, obrigo você a entregar esse documento. Certo? Ó. É isso? É reclamação trabalhista? É, o juiz atende ao pedido expresso, então o juiz deferiu. Da decisão do juiz, isso daqui é uma decisão o quê? No curso do processo. É uma decisão o quê? Interlocutória, no curso do processo. Da decisão do juiz, que defere ou indefere, uma decisão interlocutória no curso do processo aqui, numa tutela de urgência, né? Uma tutela antecipada, de decisão interlocutória não cabe recurso. Mas se for um pedido de tutela antecipada, que é o caso do processo aqui, da questão, vai caber mandado de segurança. Professora, ó, gente, agravo de instrumento é quando nega seguimento. Embargo de declaração é quando tem omissão. Recurso ordinário é quando tem sentença. Eita, nós, que esse povo vai gabaritar direito de trabalho, processo de trabalho. Mandado de segurança aqui, gente, não tem discussão, tá? Alguma dúvida aqui? Quem errou, gente, quer tirar dúvida aqui? O que que marcou? Por que que marcou errado? Conversa comigo, põe no chat, briga comigo, pode falar, que aí a gente discute, a discussão vai levar você ao acerto na hora da prova. Então, quem errou, coloca, professora, marquei tal coisa. Aí eu vou falar, cabeção, não é por isso, isso, isso. Vou explicar para você por que que não é. Tá? Então, se você errou, fica à vontade. A gente está aqui para errar, para chegar lá na OAB e acertar. Então, fica à vontade, põe aí no chat que a gente vai conversando, ok? É a súmula 414, de novo, né? Feito o pregão em reclamação trabalhista, as partes sentam à mesa de audiência com seus respectivos advogados e informam ao juiz que conciliaram. Então, sentou ali, né? Reclamante, reclamada. Errei, mas é como te falei, tem que ler direito. Rose, por favor. Ó, se tem uma coisa que dá raiva, gente, eu falo porque eu sou concurseira, né? É quando a gente estuda e chega na hora da prova e erra, por falta de atenção, por nervosismo. Nossa, já aconteceu muito comigo. Às vezes estudava muito, aí chegava lá na hora da prova e errava aquela questão que saía, falava, não acredito que eu errei isso. E, gente, uma questão muda a sua vida. Uma questão na prova da OAB muda, faz diferença na sua vida. O que eu vejo de aluno que fica por 1 ponto, 2, né? Aí fica dependendo daquela anulação depois, aquela anulação dá uma nossa, gente, dá uma insegurança, dá um medo, dá um receio, dá uma vontade de morrer, aquilo, sabe, assim, né? Tô brincando, mas dá uma angústia,
dói na alma, como está dizendo a Rose, que dói na alma. E aí o aluno fica, às vezes ele faz a inscrição para a segunda fase, porque aí ele vem me pedir orientação. Professora, eu fiquei por 1 ponto ou 2 pontos. Quando fica por 2 pontos, 1 ou 2, dependendo até da correção que a gente faz, né, os professores, a gente eu peço para o aluno fazer inscrição na segunda fase, gente. Porque se o aluno vier para fazer inscrição depois que sair o resultado final, eu já passei o RO. Aí o aluno não consegue me acompanhar, porque ele vai ter que aprender a RT, a contestação, o RO, fora as questões dissertativas. Então, eu sempre falo, errou, tá por 2, entra na segunda fase. O que eu, às vezes, até combino com esse aluno se você não conseguir nessa prova, eu garanto a sua vaga na próxima. Você pagou agora e eu garanto a sua vaga na próxima. Mas nem sempre eu consigo garantir isso. Depende da conversa que eu tenho com o aluno, enfim. Gente, não fiquem por 2 questões. Não faça isso. Passa com margem, sabe? Assim, passa com 5 questões de margem para você ficar tranquilo, para você fazer sua inscrição, mudar a sua chave, ir para a segunda fase já pensando na segunda fase. É muito angustiante o aluno que fica por 1,2. Acontece. E eu oriento, tá? Quando for assim, se acontecer, que não vai acontecer com vocês, mas se acontecer, vocês me mandam que eu oriento. Sobre fazer ou não a inscrição, e caso você não consiga, anota o que eu posso fazer para te ajudar na próxima prova, na prova subsequente, tá? Mas não é para ficar apavorada, não, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo porque você está estudando aqui, está firme, então vai dar tudo certo. Feito o pregão, então, o que eu estava falando, gente? O juiz, tarará, tarará, tá. Então, eles fizeram um acordo lá na audiência da linha do tempo, né? Analisando os termos da petição inicial, o juiz entende que a proposta de acordo é lesiva ao trabalhador e informa que, em razão disso, não irá homologá-la. Então, nós temos lá uma reclamação trabalhista. Essa reclamação foi colocada no correio em 48 horas. Com mais 48 horas, presume-se o recebimento, súmula 16 do TST, presunção relativa, marca uma audiência, respeitado o prazo mínimo de 5 dias. Ó, linha do tempo. Chegou na audiência, o juiz, a primeira coisa que ele faz é tentar um acordo. Se você oferece lá um valor e o juiz não concorda em homologar, gente, ele é obrigado a homologar alguma coisa? Não, ele não é obrigado a homologar nada. E se ele fala, eu não vou homologar, você impetra um mandado de segurança contra esse juiz? Não, porque ele não é obrigado a homologar acordo. A homologação do acordo é faculdade do juiz, tá? E se fosse no 855B, entramos uma petição conjunta pedindo para o juiz homologar. Dessa petição, o juiz profere uma sentença, e dessa sentença cabe um RO. Então, cuidado para não confundir. De novo, gente, eu pus de propósito mesmo, porque eu vi aluno errando e falando que não cabia recurso de homologação de acordo extrajudicial, e eu fiquei magoada. Então, eu estou forçando mesmo, tá? Letra A. Agiu incorretamente o juiz, pois se as partes desejam um acordo e estão assistidas, essa vontade precisa ser respeitada. Não porque o juiz manda. O juiz tem a obrigação de ver se aquilo lá é legal, se aquilo lá vai atender mesmo a parte ou se aquilo lá é uma sacanagem. B. A negativa da homologação por parte do juiz obriga os demais magistrados, inclusive os substitutos, em razão do princípio da unidade. Primeiro, que eu não conheço esse princípio. Segundo, que a decisão de um juiz não obriga os demais. Isso aqui, a OAB estava de brinks com a gente, né? O juiz cometeu uma impropriedade, pois necessitaria da presença do Ministério Público para negar a homologação de acordo. O Ministério Público aqui, não. Resposta à letra D. Tá lá, ó. A homologação do acordo constitui faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança. E, de novo, né? Homologação de acordo judicial não cabe recurso. Se for o de extrajudicial, cabe RO. Questão número 15. O juiz, em sede de reclamação trabalhista, após ouvir os depoimentos pessoais das partes, deu início à oitiva de testemunha da parte ré, já que o autor não produziu prova testemunhal. Como as 3 testemunhas da empresa permaneceram em sala de audiência, primeiro, que rito que nós estamos aqui?
Estou te fazendo uma pergunta nada a ver com essa questão. Qual é o rito no qual nós estamos aqui a partir da leitura dessa questão? Rito. Qual que é o rito? Rito, R-O, acho que ela quis dizer. Rito ordinário, isso. Rito comum ordinário, porque nós temos rito comum ordinário, 3 testemunhas. Quando você está numa audiência, gente, imagina uma questão óbvia, né? Agora na pandemia, eu confesso para vocês que apesar de ter feito algumas audiências virtuais, eu não sei como que o juiz está fazendo para deixar a testemunha de fora da audiência, né? Eu acho que ele, não sei como é que ele está fazendo, gente. Não sei, confesso para vocês que eu não sei na instrução como é. Até fiquei curiosa agora, né? Eu fiz algumas, eu cheguei a ir para algumas instruções, mas não teve oitiva de testemunha, não chegou a ouvir testemunha, e fui para algumas tentativas de conciliação. Ah, ele pede para mostrar a sala, ver se as outras estão lá. Nossa, mas é complicado, né? Porque pode estar escondida no, sei lá, debaixo da mesa. Não é? A testemunha se esconde debaixo da mesa para ouvir o depoimento da outra. Não sei, né, gente? No mundo tem tanta criatividade, né? Enfim, mas também se o juiz pega, nossa senhora. Então, aqui, gente, numa audiência comum, que se Deus quiser a gente vai voltar, né, para as audiências presenciais, as testemunhas têm que sair da sala, né, óbvio. E aqui ele está falando que as testemunhas permaneceram na sala por todo o depoimento, toda a audiência. O juiz ouviu cada uma delas, sem que as outras se retirassem. De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o procedimento a ser adotado pelo advogado da parte autora. E aí, o que vocês marcaram? A Rose pôs a D. Não, letra A. Invalida todos esses depoimentos aí. Nem como, Rose, nem como informante vai servir o depoimento dela e vai invalidar. Se ela ouviu tudo que a outra disse, ela vai dizer tudo igual, né? Para elas ficarem alinhadas. Nem como informante pode, tá? Então aqui, ó, deve ser requerida a invalidação dos depoimentos. Letra B, não há nada a ser requerido, pois o procedimento foi normal, visando a celeridade e a economia processual. Não, elas precisam sair da sala. Deve ser requerido o adiamento da audiência para produção de prova testemunhal pelo autor. Não, porque o autor nem produziu prova testemunhal, ó. O autor não produziu prova testemunhal e ele está perguntando com relação às testemunhas que estavam lá. Deverá ser requerida a oitiva como informantes, nem como informantes, porque eu ouvi o depoimento das demais. Então, aqui requer a invalidação dos depoimentos. Aqui, ó. O juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais que tenham de depor no processo. Vai invalidar aqui. Ok? 16. Mário ajuizou reclamação trabalhista em face do seu ex-empregador. No dia da audiência, não compareceu, razão pela qual o processo foi arquivado. Em nova ação proposta, em idênticos termos, o juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois a ré não foi localizada. Então, na primeira vez, ele entrou com a reclamação trabalhista e ele não foi. Quando o reclamante não vai na audiência inaugural, né, o processo é arquivado, certo? Depois ele ajuizou de novo, e aí, não é que ele não foi, O juiz extinguiu sem resolução do mérito porque a empresa não foi localizada. Então, o motivo da segunda finalização do processo foi uma sentença de extinção sem resolução do mérito. E aí, quando você tem uma sentença, né, que não resolve o mérito, você pode fazer um RO, ou você pode entrar novamente com a reclamação trabalhista, porque aquela sentença não resolveu o mérito do processo. Então, você pode, como ele fez aqui, entrar novamente com outra reclamação trabalhista. Na audiência da terceira vez, com todos presentes, o advogado da sociedade empresária aduziu que o juiz deveria extinguir o processo sem resolução do mérito em razão da perempção, pois não decorreu o prazo de 6 meses entre o segundo e o terceiro processo. Então, o advogado falou assim, houve perempção,
Só que não, gente, porque perempção é quando nós temos 2 arquivamentos. E aqui nós tivemos um arquivamento e uma sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Então, aqui não teve perempção. Se tivesse 2 arquivamentos, arquivou porque ele não foi. Depois, arquivou porque ele não foi, aí teria perempção. Se tivesse perempção, quanto tempo você teria que esperar para entrar com uma nova ação? Qual o período? Quanto tempo você teria que esperar? É 6 meses mesmo? 6 meses. E aqui, no caso, todo mundo localizou que não teve perempção? Não houve perempção? Sim, porque uma foi arquivada e outra foi extinta sem resolução do mérito. Certo? Então, aqui, ó, deverá ser requerido que o juiz suspenda o processo, deverá desistir da ação para evitar a condenação incustas, deverá aduzir que o prazo de 6 meses é contado da primeira ação. O prazo de 6 meses, gente, ele é contado da segunda, no caso da perempção. Então, eu tenho aqui, arquiva, reclamação, arquiva. Dessa segunda para a terceira, eu conto 6 meses, para a prova não te confundir nisso, tá? Deverá aduzir que não houve perempção e requerer o prosseguimento do feito. Esse simulado de hoje estava fácil para vocês mesmo. Estava fácil. E eu acho que vocês fizeram, gente, quase, olha, eu não vou dizer todas, mas assim, vocês fizeram muita questão de OAB. Vocês fizeram muita questão mesmo de OAB. Tá aqui, ó, perempção. Qual que é a outra hipótese de perempção? Além dessa hipótese de 2 arquivamentos seguidos, qual é a outra hipótese de perempção, Ana? Não levar a termo no prazo de quantos dias? 5 dias, isso. Então, você tem, a outra hipótese é, entrei sozinho pelo juspostulante, eu tenho que distribuir e depois voltar para reduzir a termo em 5 dias. Se eu não voltar, perempção. Aí basta uma vez só, né? Eu fui lá, distribuir e não reduzir a termo. Já vai dar perempção. Artigo 731 e 732, o da perempção, tá? Tá aqui para você, ó. Coloquei aqui. Questão número 17. Na fase de execução de uma reclamação trabalhista, as partes se apresentaram ao juiz da causa, postulando a homologação de acordo que envolveria 80% do valor que estava sendo executado. Diante dessa situação, de acordo com a CLT e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. O juiz não pode homologar o acordo porque estará violando coisa julgada, pois o pagamento estará sendo feito em valor inferior àquele determinado pela justiça. Note que é um acordo já na fase de execução. Então, teve lá a reclamação trabalhista, teve a primeira audiência, não teve acordo. O juiz proferiu a sentença, e aí na sentença ele falou, deve, sei lá, deve 10 mil. Na sentença ele falou, deve 10 mil. A gente liquidou, nós temos o valor de 10 mil e começou a ser executado. O oficial de justiça foi na empresa, mandou pagar os 10 mil, o avaliador federal, falou assim, empresa, você tem que pagar 10 mil sob pena de penhora. Aí o que a empresa fez? Ela veio aqui oferecer um acordo de 8 mil. Falou, ó, eu não tenho 10 mil para pagar, mas eu vou oferecer um acordo de 8 mil. Eu sei que já passou todo o processo e tal, a gente não fez acordo lá atrás, só que eu vou oferecer 8 mil. O juiz, gente, ele pode homologar esse acordo normalmente, tá? Acontece muito, às vezes chega lá na execução, a empresa não quer brigar, ela vai pagar e ela propõe um acordo, que é mais difícil de acontecer acordo aqui na execução, né? Porque o reclamante já sabe que se ele penhorar, ele vai penhorar o valor total. Então, ele não quer fazer muito acordo na execução, mas acontece, tá? Então, o juiz pode sim homologar um valor inferior. Peraí que eu chego aí, Ana. B, o juiz tem obrigação de homologar o acordo? Não, o juiz nunca tem obrigação de homologar acordo. Não tem obrigação, é faculdade do juiz. Imagina, gente, é que aqui está falando em 80%. Imagina o juiz condena em 10 mil e a empresa oferece 2 na execução. Aí a parte, melhor 2 do que nada. O juiz fala, eu não vou homologar, porque é 20% só do valor da condenação. Então, eu não vou homologar. Então, ele não é obrigado.
O acordo, uma vez homologado, faz coisa julgada material para todos, sem exceção, somente podendo ser desconstituído por ação anulatória. Eu quero saber onde é que está o erro dessa questão. Quero saber. De vocês. E letra D, é possível a homologação do acordo, que pode ser realizado a qualquer momento, mas ficará a critério do juiz fazê-lo à luz do caso concreto. Por que essa daqui está errada? Ó, o acordo, uma vez homologado, faz coisa julgada material para todos, sem exceção. Para quem que ele não faz coisa julgada? Ele faz coisa julgada para quem e para quem que ele não faz? Vamos. Uhum. Tem exceção. E quem é? A União. Exatamente. Ele não faz coisa julgada para a União Federal, certo? E para eu desconstituir esse acordo, eu posso desconstituir também por uma ação rescisória. Eu posso desconstituir por uma ação rescisória, é. Você pode entrar com uma ação anulatória também, mas também poderia fazer por ação rescisória, tá? Então, por isso que a letra C está errado. E a letra B era bem clara, né? E aqui, percebam, também na execução eu posso fazer o acordo. O acordo pode ser feito a qualquer momento, e é faculdade do juiz. Sanou a dúvida, Ana? Você estava falando do... Eu não tinha entendido muito bem sua dúvida, se tinha colocado no chat, mas deu para esclarecer, né? Então, beleza. Então, 17 resolvida. Imagina, não por isso. 18. Simone, ré em uma demanda trabalhista ajuizada por sua ex-empregada doméstica, em audiência una, requereu ao juiz o adiamento para a juntada de documento suplementar que não conseguiu obter, pois se referia ao depoimento prestado pela hora autora em outro processo como testemunha, no qual confessava nunca haver laborado em horário extraordinário. Então, ela queria juntar um documento no processo, é isso. O documento não foi obtido por Simone, pois, logo após a audiência daquele processo, os autos seguiram para a conclusão, sem que fosse permitido a ela o acesso ao depoimento. Então, ela queria pegar um depoimento de algum processo lá para juntar no processo dela, só que ela não conseguiu. O juiz da causa, ora em audiência, indeferiu o adiamento requerido por Simone e, ao sentenciar, condenou ao pagamento de horas extras. No prazo do RO, Simone finalmente teve acesso ao documento que comprovava a inexistência do labor extraordinário. Diante da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. E aí, ela pode ou não pode juntar o documento no RO? Primeira coisa que você tem que saber. Quando você entra com uma reclamação trabalhista, é a sua obrigação juntar todos os documentos na reclamação. Então, você entrou lá, você colocou lá carteira de trabalho, controle de horário, documento que vai comprovar o dano moral, tudo você vai juntar na sua inicial. Se você vai fazer a contestação, empresa, lá no primeiro grau, você vai juntar tudo na contestação. Então, você vai juntar controle de ponto, documento que vai derrubar o dano moral, olerites, para comprovar que tudo foi pago corretamente, que foi discriminado e tal. Então, o momento correto para juntar documento é na instância ordinatória, na instância ordinária, principalmente na vara do trabalho. É na vara do trabalho, é na reclamação e na contestação, certo? Só que existem algumas exceções em que você pode juntar o documento, por exemplo, no TRT, no RO. Olha aqui, ó, a juntada de documentos na fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referir a fato posterior à sentença. Então, provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação. Ela provou, no caso, né, que ela não conseguiu ter acesso ao documento que ela queria para poder juntar. Então, ela fez a prova para o juiz. Ó, eu tentei aqui, não consegui, porque o processo estava concluso com o juiz, não deu para eu pegar. Agora que eu estou com o documento, eu estou juntando aqui no RO. Ou, se for algum fato posterior à sentença. Então, pô, depois da sentença, eu precisei fazer um exame que eu paguei 10 mil reais por causa do acidente que eu sofri na empresa, depois da sentença. Aí você vai fazer o quê? Você vai juntar, e aí você vai pedir uma liquidação por arbitramento, que é uma liquidação onde você
calcula tudo aquilo que você gastou naquele período. Ou conseguiu o documento depois da sentença, ou o fato aconteceu depois da sentença. Por exemplo, a gente está falando de um depoimento, né? Vamos imaginar que o depoimento do qual eu preciso só ocorreu depois da minha sentença. Eu pego esse documento e junto no RO. Então, é exceção juntar documento no RO, mas existe a possibilidade. Então, a resposta aqui, ó, a Simone pode sim juntar o documento no RO. Letra B, não cabe juntada de documento em RO, tá errado. Cabe em algumas hipóteses. Precluiu a possibilidade de produção da prova documental por Simone. Não precluiu, porque é uma exceção que ela poderia juntar, tá? Agora, se fosse um documento comum, que ela poderia ter juntado na inicial, precluiria, sim, o direito dela, certo? E letra D, Simone só poderia juntar o documento em embargos de declaração. Embargos de declaração não é o momento para você juntar documento, porque embargo de declaração você só está querendo que o juiz sane algum vício da sentença. Então, você está falando para ele, você foi omisso, você foi contraditório, você foi obscuro. Você não vai juntar um documento novo nos embargos de declaração, porque o juiz não vai nem olhar. Tá? Resposta letra A. Sandra, você levantou a mão? Alguém quer falar comigo? Alguém levantou a mão? Alguém está com alguma dúvida? Acho que foi sem querer, então, né? Ou eu vi coisas aqui, sei lá. Pode falar. Pode abrir o microfone, pode falar. Oi, professora. Tudo bem? Tudo, e você? Eu marquei essa opção dela poder apresentar a documentação no recurso ordinário, porque eu entendi que o documento que ela ia apresentar como fosse uma prova pré-constituída por originar de um outro processo. Então, independente da origem do documento, ela poderia apresentar. Independente da origem do documento, se ela conseguir provar que ela só obteve acesso a esse documento depois daquele período da reclamação trabalhista, ela pode juntar. Ah, tá. Que eu entendi que ela só poderia juntar porque era um documento oriundo da justiça, no caso Não, de um processo. não necessariamente, não. Ah, entendi. Não, tudo bem. Então, Vamos imaginar que depois que ela comprove para o juiz que ela localizou um documento de um contador posterior à reclamação trabalhista. Ela vai juntar no RO. E aí o juiz vai analisar se ele defere ou indefere, mas não é só porque é um documento da justiça, não. Ela pode juntar qualquer documento, mas ela vai ter que provar, ó, eu não consegui juntar naquele momento, por isso, né? Uma prova consistente para conseguir juntar depois. então tá bom. Tá? Que é o que diz aqui a súmula 8, né? Ela fala, a juntada de documento na fase recursal, ela não faz ela não limita qual documento. A juntada de documento se justifica se for provado o injusto impedimento para oportuna apresentação. Então, independente do documento, tá? Tá joia, obrigada. De nada. Então, a 19, deixa eu ver se a gente já corrigiu a 19, não, né? Questão 19, então. Em ação que tramitou sob o procedimento sumaríssimo, o juiz decidiu determinado pedido de forma contrária ao disposto em OJ do TST. Em sede de recurso ordinário, com o mesmo fundamento, o TRT manteve a decisão de primeiro grau. Diante disso, a parte entendeu por bem interpor recurso de revista. Então, ele está falando recurso de revista no rito sumaríssimo. Gente, o recurso de revista, no rito ordinário, no rito comum, ele está lá no artigo 896. Então, ele vai ter lá 896A, 896B, 896C. Quando tiver divergência entre turmas, quando tiver afronta à súmula, afronta à OJ, tudo isso cabe no rito ordinário. No rito sumaríssimo, vocês vão decorar assim, ó, recurso de revista no rito sumaríssimo. Só cabe se houver afronta à súmula do TST, a súmula vinculante, a súmula do TST, a súmula vinculante do STF, ou então a Constituição Federal. Tem afronta à súmula do TST,
a súmula vinculante do STF ou a Constituição Federal, cabe recurso de revista no rito sumaríssimo. Nesse caso, ele está falando que houve uma afronta à OJ, uma OJ. Então, não caberia recurso de revista, porque não cabe recurso de revista no rito sumaríssimo para discutir a orientação jurisprudencial do TST. Peraí, gente, só um minutinho. Desculpa, gente, meu interfone que tocou aqui. Então, vocês entenderam? Ó, eu estou falando de uma OJ, ó, OJ. Se eu estou falando de OJ no rito sumaríssimo, quero, por favor. Você pode descer para mim? Se eu estou falando de uma OJ, coisas de quarentena, gente. Chegou, tipo assim, chegou visita aqui em casa. Meu Deus. Se eu estou falando de uma OJ no rito sumaríssimo, não vai caber recurso de revista. Muito importante essa informação. E outra coisa, isso aqui é rito sumaríssimo. E se for na execução, vocês já ouviram aquela musiquinha? Recurso de revista na execução, só cabe se ofender a Constituição. Então, se for na execução, não cabe nem se for rito sumaríssimo, nem se for OJ, nem se for súmula, só cabe se ofender a Constituição. Rito sumaríssimo, súmula do TST, súmula vinculante do STF e Constituição. Execução, só cabe se ofender a Constituição. Deu para entender? Então, por que que não cabe aqui? Porque não cabe OJ, para discutir OJ. O recurso de revista não deverá ser admitido, pois o fundamento da decisão não é contrário à Constituição Federal ou à súmula do TST. Ele não é contrário à Constituição Federal ou à súmula do TST. Gente, vocês querem que eu faça um esquema mais organizado para vocês printarem a tela aqui? Espera aí. Ó. Rito sumaríssimo. No rito sumaríssimo. Vai caber, se houver afronta, a súmula do TST, súmula vinculante do STF ou Constituição Federal. E se for recurso de revista na execução, só cabe se ofender a Constituição. Constituição Federal. E se for no rito ordinário, aí sim, nas hipóteses do 896A, B e C da CLT. Aí a gente tem essa aula aqui lá na segunda fase, para explicar o recurso de revista no rito ordinário. Printa essa tela, eu quero que vocês decorem principalmente aqui e aqui. Printaram a tela? Printou, dá um joinha para mim, que se eu sair da tela, eu perco a tela. Printado? Põe no grupo para mim, Ana, por favor. Aqui, ó. Nos casos sujeitos... Tá aqui, ó. Parágrafo 9º, ó. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido o recurso de revista por contrariedade à súmula do TST, súmula vinculante do STF e violação à Constituição Federal. Sempre cai, gente. É bobíssima essa questão. Sabe bobinha? Questão bobinha? Questão número 20. Vamos lá. Eu corri hoje, né, gente? Acelerei, né? Atrasei no começo, mas acelerei no depois. Paula ajuizou a ação em face de sua ex-empregadora, a empresa Peças ABC Limitada. Na audiência, o juiz propôs conciliação que foi aceita pelas partes, nada tendo sido discutido sobre as custas. Então, aqui, gente, uma conciliação, foi um acordo, esse gabarito estava errado no simulado. Estava errado no simulado. E aí, quando tem acordo, como que fica as custas? A cargo da empresa, em partes iguais, ela é rateada, a cargo do autor, ou não há que se falar em custas se teve acordo? Até parece, né? Sempre tem que custas, né? E aí, o que vocês colocaram aqui? Divide. Divide. A resposta é divide. Então, aqui a resposta correta era a B.
Então, eu tô vendo que tem aluno que teria feito 100% aqui do simulado, né? O simulado de hoje era mais tranquilinho mesmo. Teria aluno que teria feito 100%. Eu deixei aqui o material, tá? Para vocês darem uma olhada, né? Sobre a divisão. Cadê? Aqui, ó. Parágrafo 3º. Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes. Beleza, gente? Gente, vou terminar hoje, então, com um pouco mais de tempo, assim, um pouco mais cedinho. É bom que vocês conseguem descansar e estudar outras matérias agora. Artigo 789. Aqui é o 789. 789 da CLT, que é o artigo que trata das custas. Tá? Estudem outras matérias. Amanhã, então, às 14 horas, venham com o coração aberto para a gente cantar as paródias e vocês memorizarem. Legal, né? Desculpa aí o comecinho da aula, o imprevisto que eu tive, caiu tudo aqui, mas a gente voltou depois. Peço desculpas para vocês, tá? Mas no fim deu tudo certo. Gente, bom domingo para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã vai ser top, hein? 2 horas, tá, João? 2 horas a gente já vai colocar no grupo para avisar, nos grupos. Beijos, fiquem com Deus.